queridos, eu sou o Deovacir Costa, estou aqui para o nosso segundo vídeo sobre teologia pastoral. Eu me propus a iniciar uma série de vídeos falando sobre esse assunto que eu julgo da máxima importância. Mas eu quero fugir daquele lugar comum, eu quero fugir apenas dos aspectos éticos e algumas outras coisas que normalmente se tem nos seminários, nas faculdades de teologia, nas academias de uma forma geral e também nos encontros e retiros pastorais. Eu me propus a seguir um outro caminho. Ontem nós falamos sobre as crises no ministério pastoral. Hoje eu quero falar sobre ferramentas indispensáveis para o pastor, para o exercício do ministério. Eu quero ler apenas um versículo muito importante, mas também muito conhecido de todos. O versículo está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que ferramentas um pastor deve possuir? Que habilidades um pastor precisa ter? Ou perguntando com franqueza, o que um pastor tem que fazer razoavelmente bem para ser um bom pastor? Observe que eu não estou perguntando sobre a teologia do pastor, eu não estou perguntando sobre a sua santidade pessoal, ambas são essenciais e mais importantes, muito mais importantes do que algum dom específico. Todo pastor precisa cuidar da sua vida e da sã doutrina. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele diz: cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Então isso é fundamental, isso é inquestionável e não vamos discorrer sobre isso. Mas o que um pastor tem que fazer? Esse é o assunto desse estudo, desse vídeo que eu estou iniciando agora. Admitamos que o pastor está indo bem nas áreas de caráter e convicção. O que mais ele precisa? O que mais se exige dele com relação à competência? Pensando como pastor local, usando a minha experiência como pastor local, pensando principalmente e em particular num pastor que seja pastor único na igreja, que não tenha um colegiado pastoral, seja o pastor titular, o único pastor, ele precisa ser competente em 5 áreas. São 5 áreas que ele precisa desenvolver habilidades, ou ele irá, com toda certeza, fracassar no ministério. A primeira coisa é na área de ensino. Um pastor tem que ser capaz de ensinar. Uma das 5 qualificações para os diáconos e presbíteros, quando Paulo escreve as suas epístolas, ele cita várias qualificações para diáconos e presbíteros, e qualificações necessárias e exigidas para o presbiterato e para o diaconato. Mas há uma habilidade única na lista dos presbíteros: que ele seja apto a ensinar. Quem é o presbítero? O presbítero é o pastor, e ele tem que ser apto a ensinar. Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 3, versículo 2. Se o pastor é o único pastor, ou é o pastor principal, ele labutará, ele trabalhará especialmente na pregação e no ensino. Grande parte do trabalho do pastor se dá no púlpito, através da pregação e do ensino. As igrejas suportarão várias deficiências do seu pastor, várias fragilidades, porém as igrejas ficarão impacientes com um pastor que não saiba ensinar. Ficarão insatisfeitas com um pastor que não saiba ensinar. As ovelhas, os membros das nossas igrejas esperam que parta do púlpito em direção a eles um ensino de qualidade que os ajude a viver o cotidiano, a viver a sua vida lá fora no mundo, não dentro do templo. E eles esperam que o pastor faça isso. É verdade que ensinar e pregar são qualidades, são habilidades que o pastor desenvolve com o passar do tempo, que ele aperfeiçoa, mas ele tem que se dedicar a isso e se preocupar com isso.
É difícil esperar-se de um jovem pastor que ele seja apto a ensinar. Um pastor no início da sua jornada, principalmente se ele tiver juventude em termos de idade. Às vezes o pastor entra mais para frente no ministério, já com uma idade mais avançada. Mas se espera que o pastor saiba ensinar e nem sempre um jovem está habilitado para isso. Mas ele deve desenvolver. Antes de entrar no ministério, qualquer pessoa que aspira ao ministério deve ser capaz de comunicar a palavra de Deus com confiança e clareza. Examinando esse quesito, nós precisamos pensar algumas coisas. O pastor, ele gosta de ensinar? Se ele não gosta de ensinar, ele não irá melhorar mesmo que o tempo passe. Se o pastor não gosta de ensinar, não ama o ensino, não ama a pregação da palavra, se para ele ensino, principalmente ensino, é um peso, é um fardo, ele não vai melhorar. Ele gosta de se comunicar. Ele se comunica com jovens, com adolescentes, com as crianças, principalmente com as crianças. Se você consegue prender a atenção de um grupo de crianças, você consegue ministrar para qualquer outra faixa etária. Eu acho que seria interessante, que seria muito proveitoso que um campo de prova para o novo pastor ou para o futuro pastor seria como professor na escola bíblica dominical das séries iniciais. Antes de ir para o pastorado, ele desse aula na escola dominical para crianças pequenas. 3, 4, 5 anos no máximo. Que se ele conseguir cativar esse público, ele consegue se dar bem com qualquer outra plateia. Bons mestres sabem como tornar as verdades profundas compreensíveis, acessíveis a qualquer pessoa. Em contraste, se você torna as coisas confusas, aquelas coisas que são simples, você as torna confusas, talvez você não tenha o dom do ensino. Talvez ainda não tenha habilidade suficiente para isso. Outra pergunta, o pastor gosta de ler? Alguns pastores leem bastante, outros leem devagar e sem muita frequência. Você, como pastor, você gosta de ler? Um pastor que não gosta de ler, supondo que ele tenha acesso a bons livros, ele dificilmente crescerá na profundidade e na amplitude do discernimento e do conhecimento e da sua ministração. Eu amo a leitura. Tenho aqui a minha pequena e módica, modesta biblioteca. Amo ler, leio muito, leio uma média de 70 livros por ano. Eu amo a leitura. E muito do que eu ministro eu aprendi nos livros, eu aprendi lendo, eu aprendi estudando, eu aprendi pesquisando. Se um pastor não tem fome de aprender, ele não ajudará os outros a aprender. Se um pastor não tem a capacidade de transmitir a palavra, ele vai ter muitas dificuldades no seu ministério. Então a primeira coisa, a primeira ferramenta de um pastor é a capacidade de ensinar. Segunda ferramenta que um pastor deve ter, ele deve ser capaz de relacionar-se com pessoas. Pastorado é relacionamento. Pastorado é relacionamento. Há muitas maneiras de um pastor conectar-se com a sua congregação, com o povo, com a sua cidade, com a comunidade de uma forma mais ampla. Ele pode fazer visitas aos enfermos, ele pode visitar as pessoas no seu lar, principalmente em momentos de crise. Ele pode mentorear ou aconselhar pessoas individualmente. Ele pode liderar grupos pequenos. Ele deve trabalhar para que haja mais envolvimento na sua equipe de colaboradores. Queridos, sempre haverá pessoas ao redor do pastor no exercício do ministério. Um bom pastor se esforça para estar com essas pessoas, para estar disponível a essas pessoas, para ser acessível a essas pessoas, para ser simpático a essas pessoas. O pastor tem que desenvolver um carisma pessoal que lhe torne simpático aos olhos da comunidade. Os relacionamentos, eles assumem muitas formas. Você pode ser um pastor extrovertido e gregário e você vai ter muita facilidade em relacionar-se. Ou você pode ser introvertido e meditativo. Alguns de nós são muito bons no bate-papo.
Outros têm mais dificuldade. Alguns querem se manter distantes e silenciosos. São pessoas tímidas, são pessoas introvertidas. O ministério pastoral é para pessoas sociáveis. E não importa se você é introvertido ou extrovertido, você deve se relacionar com pessoas e da melhor forma possível. Se você não desenvolver a capacidade, a habilidade nos relacionamentos pessoais, você vai ter muita dificuldade no pastorado. Uma boa pergunta é: você faz amigos com facilidade? Se você tem dificuldade em fazer amigos, comece a se preocupar e a trabalhar nessa área para que você verdadeiramente se desenvolva, faça bons relacionamentos, desenvolva a arte de relacionar-se com pessoas, que é o título de um livro muito interessante, você deveria ler. Né? Se você faz amigos com facilidade, você está no bom caminho. Se você tem dificuldades, comece a trabalhar e a se preocupar. Eu hesitaria em convidar para trabalhar comigo ou para me substituir no pastorado um pastor que tem dificuldades de fazer e manter amigos. Isso é muito sério, é muito importante. Terceira ferramenta: um pastor tem que ser capaz de liderar. Esse vocábulo, liderar, ele pode nos enganar. Eu não estou falando que o pastor tem que ser um empreendedor ousado. Nós vivemos uma época em que a administração secular corporativa está se misturando e alguns coaches do mundo gospel, travestidos de pastores ou autoproclamados pastores, ou autoproclamados coach, não sei qual veio primeiro, mas eles estão dizendo que nós temos um modelo secular de administração. Queridos, a Igreja de Deus é uma instituição divina e ela é administrada de acordo com os padrões divinos. Eu não estou falando de empreendedorismo ousado, daquele pastor inovador que arrebenta todos os paradigmas, que atropela todos os padrões e cria uma coisa totalmente nova e funcional. Não estou falando disso, não. O pastor tem que ter pessoas que o sigam, e não é nas redes sociais. É muito fácil você ter seguidores nas redes sociais. Existem robôs que buscam seguidores na rede social. Não estou falando disso. Pastor, ele tem que ter pessoas que o sigam, pessoas que confiem nele e que caminhem atrás dele. Mesmo que ele muitas vezes tome decisões que são impopulares. Mesmo que muitas vezes ele fale coisas que não agradam a todos os ouvidos. Se um homem tem necessidade de ser apreciado por todos, em todo o tempo ele não está pronto para ser um pastor. Se uma pessoa tem necessidade que fique massageando o seu ego, ela não tem ainda a qualificação necessária para ser um pastor. Um pastor não pode ter medo de influenciar. Se ele não é um visionário ousado, ele deve ser aquele tipo de líder que encoraja outros que têm dom de liderança e os ajuda a crescer. Que os ajuda a tornar-se o que ele não é. Então o pastor é isso, ele lidera, ele conduz as pessoas. Liderança, eu resumo numa única palavra: influência. Como pastor, o ser humano precisa influenciar. Como pastor, você tem que exercer influência sobre as pessoas. E a pergunta é essa: você é capaz de influenciar pessoas? Você tem a capacidade de influenciar? Você está influenciando pessoas na sua igreja, na sua comunidade, na sua denominação? Você é alguém que provoca, que promove a influência? Quarta qualidade, quarta ferramenta que um pastor deve ter. Um pastor deve ser relativamente organizado ou cercar-se de pessoas que possam fazer isso por ele. Não vamos usar aqui a palavra administração para não sermos mal compreendidos. Pastores não precisam ser gurus administrativos. Administração não é a essência do ministério. Entenda isso, a administração não é a essência do ministério. Pelo menos não deveria ser. Você não é um empresário, um empreendedor gerenciando, liderando, administrando uma empresa.
Você é um pastor liderando e conduzindo uma instituição divina que é a igreja. No entanto, nós não podemos evitar isto. Um pastor tem que possuir alguma habilidade básica de administração. Ele não pode sempre esquecer os seus compromissos ou chegar atrasado em cada reunião que ele faz. O pastor tem que ser organizado em termos de tempo. Se você prometeu, faça. Se você marcou um horário, chegue no horário. Aliás, eu diria o seguinte, quem chega no horário chega atrasado. Você tem que chegar antes, você tem que ser organizado em termos de tempo. Começa por aí. Pastor, não tem horário para dormir, não tem horário para levantar, não tem horário para almoçar, não tem horário para deitar, não tem horário para coisa nenhuma. O culto começa 20, 30 minutos depois do horário marcado. É desorganização. E desorganização é sempre algo danoso para o ministério, para o pastorado. O pastor precisa retornar às chamadas telefônicas. O pastor precisa entender como se realiza uma reunião com presbíteros, uma reunião de diretoria, uma assembleia administrativa. Na verdade, todos nós esquecemos coisas e falhamos de vez em quando, mas tem gente que faz disso uma regra e não a exceção. Ser pastor não exige de nós onisciência ou onipotência, onipresença, melhor dizendo, onisciência ou onipresença. Mas nós precisamos estar presentes e sermos responsáveis. Certo ou errado, talvez a sua igreja não perceba imediatamente que você parou de estar com as pessoas, que você não tem capacidade de liderar, mas as pessoas perceberão que não podem contar com você. Você marca um almoço com 3 famílias no mesmo dia e só tem um almoço. Você não vai dar conta, você marca visita em 2 lugares diferentes no mesmo horário, você não vai dar conta. É desorganização e a igreja percebe isso e percebe rapidamente. Competência administrativa básica é exigida para o ministério pastoral. Participamos de um evento recentemente sensacional, fantástico, muito bem organizado, durante o qual o pastor Eliezer Souza ministrou sobre a administração eclesiástica com maestria. Ele falou sobre estatuto social, sobre regimento interno. O pastor precisa saber organizar, elaborar um organograma. O que é isso, Deus vai ser organograma? Tem pastor que não sabe. O pastor tem que ser capaz de redigir uma ata. O pastor precisa conhecer o básico de contabilidade, de como usar o livro caixa. O pastor precisa ser capaz de organizar uma agenda e um calendário de atividades anuais. Se você não tem competência, não tem essa competência como pastor, cerque-se de pessoas que façam isso e estejam ao lado de você e permita que essas pessoas te orientem e te ajudem. Um bom secretário, uma boa secretária que vai cuidar da sua agenda diária, que vai ficar no seu pé, que vai dizer, você tem que retornar um telefonema, você tem uma visita em tal horário, você tem um gabinete pastoral em tal horário. Pastor, ele precisa ser relativamente organizado ou cercar-se de pessoas que o sejam. Quinta ferramenta. Um pastor tem que orar. Um pastor tem que orar. Se esta ferramenta ficar corroída, ninguém saberá, pelo menos não a princípio. Gente, é impossível você sobreviver no pastorado sem as outras 4 ferramentas, sem as outras 4 habilidades. Contudo, infelizmente, é fácil sobreviver e até prosperar no ministério sem orar. Opa, é verdade, a prática nos mostra isso. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que os pastores norte-americanos oram em média 8 minutos e meio por dia. Eu peço a Deus que essa pesquisa não seja feita no Brasil, porque eu acredito que nós, pastores brasileiros, oramos muito menos do que isso. O pastor pode realizar muita coisa pelas suas habilidades, pelo seu perfil, pela sua competência, pelas ferramentas que ele desenvolveu. Mas o que realmente importa no pastorado exige oração, exige a presença de Deus. Um homem que não ora não deve pregar.
Um homem que não ora não deve ensinar. Um homem que não ora não deve aconselhar. Um homem que não ora não deve exercer o ministério pastoral. Tempo diário de oração, não estou falando de oração corporativa, a maioria dos pastores é muito boa em orar em público. Nós precisamos orar no secreto, ter o seu momento diário de oração, ter o seu momento a sós com Deus. É lógico, nós precisamos orar o dia todo, e a maioria dos pastores ora e conversa com Deus o dia inteiro. Mas eu estou falando de gastar tempo exclusivo para a oração na presença de Deus. Você tem tempo para um monte de coisas, menos para orar. Ou você não tem tempo para nada e você acaba sacrificando também a oração. Se você não ora, com o passar do tempo, as pessoas perceberão. A sua espiritualidade, a sua unção, o seu poder, a sua autoridade no mundo espiritual depende da sua vida de oração. Essas 5 competências, essas 5 ferramentas, elas não são iguais em importância. Eu particularmente diria que as ferramentas número 1, que é o pastor tem que ser capaz de ensinar. A ferramenta de número 2, que diz que o pastor tem que ser capaz de relacionar-se com pessoas. E a ferramenta número 5, o pastor tem de orar. Elas são as mais importantes e devem ser o foco do nosso ministério, do nosso pastorado. As competências 3, que é a capacidade de liderar, e a 4ª, que é a ser relativamente organizado, elas podem ser evitadas por algum tempo, mas não devem ser ignoradas por sempre, para sempre. A minha experiência me diz que todas as 5 ferramentas são necessárias ao ministério pastoral. Alguns pastores são excelentes em uma ou outra dessas ferramentas, dominam com perfeição. Alguns são muito bons em uma área, outros são bons em outra e têm as suas deficiências. Dificilmente um pastor será um modelo em todas as 5 áreas. Se eu tivesse hoje que avaliar um aluno de seminário que está prestes a entrar para o ministério, ou se eu fosse hoje membro de uma igreja que está à procura de um pastor, eu desejaria ver a competência básica em cada uma dessas 5 áreas. Eu gostaria de ver no meu pastor, mas não é esse o meu caso. Eu estou exercendo o ministério pastoral, então como pastor eu preciso me preocupar. E eu preciso ter essas ferramentas e ser capaz de usá-las com eficiência. O pastor tem que ser capaz de ensinar. Um pastor tem que ser capaz de relacionar-se com pessoas. Um pastor tem que ser capaz de liderar. Um pastor tem que ser relativamente organizado ou cercar-se de pessoas que façam isso por ele. E um pastor tem que orar. Desenvolva essas ferramentas. Preocupe-se com essas ferramentas. Seja exímio no uso dessas ferramentas, para que você tenha um ministério com excelência e para que Deus possa te abençoar e te usar cada vez mais. Você não nasce com essas ferramentas, mas você pode desenvolvê-las e usá-las com maestria, com perfeição, para a glória de Deus. Um grande abraço. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, meu colega de ministério, você, pastor, que está assistindo essa live, que vai me assistir depois lá no YouTube. Que Deus te abençoe e comece a se preocupar em desenvolver essas características essenciais para o desempenho de um bom ministério pastoral. Um grande abraço.